Galera, para quem está acompanhando a aula de ondulatória do professor César, o meu aluno está gerando um pulso na mesma direção da propagação. Então, nós estamos usando essa espiral para propagar uma onda longitudinal. Uma onda longitudinal, ela é gerada quando o sentido da perturbação é o mesmo sentido da propagação. É uma onda mecânica porque está usando a mola, que é um meio físico, para se propagar. Perfeito? Agora meus alunos estão proporcionando um outro fenômeno. Então perceba que a perturbação ela é feita em um sentido e a propagação continua no mesmo sentido da onda anterior. Isso é um exemplo de onda transversal. É uma onda mecânica, porque o meio de propagação é físico, é a mola. Então perceba a mão daquele meu aluno. Perceba que ele perturba sentido perpendicular à propagação. Esse é o conceito de onda mecânica transversal. Galera, agora a gente está vendo uma bandeja d'água e o meu aluno ele vai perturbar a água gotejando com a pipeta Pasteur gotinhas d'água. Primeira coisa, fenômeno gerado, onda. Classifique o fenômeno gerado. É uma onda mecânica, porque está usando a água para se propagar. Mecânica transversal, porque o sentido da perturbação do meu aluno é perpendicular ao sentido da propagação da onda. Então ele está perturbando na vertical e a onda está se propagando na horizontal. Beleza? Agora a gente vai puxar um pouco mais ao centro aí o isoporzinho. Vai lá. Agora o objetivo é observar o que acontece com o isopor. Perceba que a onda passa pelo isopor, mas não transporta o isopor. Inclusive o isopor até então estava se deslocando no sentido oposto à onda gerada, à onda propagada. Então isso é observado. A onda passa e o isopor permanece no mesmo lugar. Explicação para esse fenômeno, questão 6D. A explicação para esse fenômeno é o seguinte: uma onda, seja ela mecânica ou eletromagnética, ela não transporta matéria, senão o isopor se deslocaria com ela, entre aspas, surfando essa onda gerada. Mas perceba que o isopor permanece no mesmo lugar. Então a onda não transporta matéria, ela transporta energia. Obrigado! Bom, galera, uma das coisas que a gente demonstrou nessa aula prática de ondulatória é uma cuba de ondas. Então a gente montou uma luminária suspensa por um suporte universal. Aqui a gente tem uma bandeja com água, e eu não sei se dá para ver na imagem, a gente tem uma bureta, que é uma coluna graduada com uma torneirinha, e está gotejando água na bandeja preenchida com água aqui em cima. Atravessando na diagonal essa cuba de ondas, eu tenho um espelho, e esse espelho ele está fazendo o papel de reflector de luz. É o princípio do retroprojetor das transparências, antes do data show, que os professores usavam na escola. A ideia é mostrar a formação de ondas. Se você colocar esse vídeo em câmera lenta, é possível se aproximar o vídeo, porque tem uma graduação aqui em centímetro, é possível inclusive calcular a distância entre duas cristas, ou seja, lambda, comprimento de onda. Mas o que a gente discutiu é que se trata de uma onda mecânica, porque está usando a água, que é um meio físico, para se propagar. Então está gotejando na vertical, então a perturbação ela acontece na vertical, ao passo que a propagação acontece na horizontal, em cima da bandejinha com água. O reflexo dessa propagação é projetado na parte da frente, como é que vocês estão vendo aí. Então se trata de uma onda transversal, cuja perturbação é perpendicular à propagação. Depois a gente usou um instrumento muito parecido com um rodo, e aqui na bandeja d'água nós modificamos a perturbação. Perceba que o padrão de propagação muda. Então o que eu estou fazendo aqui? É como se eu estivesse empurrando a água da bacia
em cima da curva de ondas, como se fosse um rodo. Então a minha perturbação é no mesmo sentido da propagação. Perceba que o padrão, né, que a luz reflete na parte frontal da nossa curva de ondas, mudou. Então esse é um exemplo de onda mecânica longitudinal. Galera, agora para dar aquela força nas duas últimas questões da produção, aula de ondulatório, ok? Então eu peguei uma questão do Mackenzie de 2017, uma questão relacionada aí com o conteúdo que a gente está explorando nessa aula prática. Um pescador observa que seu barco oscila na direção vertical, para baixo e para cima 200 vezes em 50 segundos. Qual o período de oscilação do barco? Demonstre seus cálculos. Uma das maneiras de resolver isso é você pensando que se o barco oscila 200 vezes em 50 segundos, a oscilação e a quantidade de oscilações 200 são os números de eventos, é o número de eventos, perfeito? E 50 segundos é o intervalo de tempo. Então quando eu tenho número de eventos e intervalo de tempo, me foi fornecido no enunciado a frequência. Se frequência é igual ao número de eventos dividido pela unidade de tempo, frequência, neste caso, é igual a 200 eventos, 200 oscilações, dividido por 50 segundos, que é o intervalo de tempo. Quando eu faço essa conta, eu vou encontrar 4 Hz de frequência. Só que detalhe, o problema está pedindo período e não frequência, ok? Como é que eu resolvo então? Se você considerar que período é o inverso da frequência, T é igual a 1 sobre F, portanto, T é igual a 1 dividido por 4, que é a frequência, o período é 1/4 de segundo, ou seja, 0,25 segundos. Cada oscilada na vertical do barco dura 0,25 segundos. E a segunda questão, também uma questão de vestibular, IFSU, de 2016. Um menino chega à beira de um lago, joga uma pedra e observa a formação de ondas. Nessas ondas, a distância entre duas cristas sucessivas é chamada de comprimento. Definição de comprimento: a distância de duas cristas sucessivas ou de dois vales sucessivos. Perfeito? Fui, galera, só para ajudar na produção do relatório.